Olá, então, reiniciando, né, esses vídeos que estou voltando a fazer agora, durante esse isolamento social que estamos submetidos, né, eu pelo menos, devido à minha idade, tenho que zelar pelo meu corpo, tenho que cuidar dele. E agradeço a todos vocês que têm me acompanhado. Que muito obrigada a vocês pela companhia que vocês me fazem. O meu objetivo é o de transmitir um conhecimento que eu tenho adquirido sobre psicologia analítica há mais de 40 anos. Na verdade, já há 45 anos que eu venho estudando, me dedicando a esse estudo, que eu acho muito importante, e podendo então fazer disso a minha profissão. Eu trabalho com isso. Eu sou uma analista junguiana. Eu recebo pessoas em terapia já há 45 anos. E eu sou filiada à Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Então, como é que eu entrei nesse caminho? Porque estão me pedindo que eu fale, que eu oriente as pessoas que querem buscar esse caminho da psicologia analítica. Então eu vou falar da minha experiência, porque aí eu penso que a minha experiência é um exemplo de como foi para mim. E cada um vai buscar, vai acreditar que também vai ter o seu caminho de encontrar a sua profissão nesse sentido da psicologia analítica. Se for profissão, eu acredito que sim. O que me perguntaram, eu entendi que era uma pessoa querendo saber o que ela devia fazer para buscar esse caminho de especialização. Então eu acho o seguinte, existem vários grupos. O meu grupo é o da SBPA. No Rio de Janeiro tem, então a gente pode acrescentar SBPA-RJ. Isso aí tem site, é só entrar nele. E tem também a SBPA Nacional, que não tem então o RJ. Agora, eu vou falar do meu caminho. Eu sou uma filha de imigrantes libaneses. Não havia na minha casa nenhuma menção à psicologia, assim, profissionalmente. Isso não era assunto, né? O assunto do imigrante é manter a família bem, próspera. Trabalho é a lei principal do imigrante. É se adaptar na terra que ele escolheu para viver e fazer aqui o seu lugar. O seu lugar é alcançar a sua posição nessa terra, o seu lugar nessa terra. E assim fizeram os meus pais, principalmente o meu pai. E ele então, porque a minha mãe era dona de casa. Ela ficava em casa e cuidava da família e daquela casa familiar, onde ela recebia amigos, a porta aberta para os amigos, a mesa farta, porque o meu pai proporcionava isso. O meu pai saía em campo para trabalhar e se firmou como profissional nesse país que ele escolheu. Então eu não tive, assim, nenhum conhecimento de quem era Freud e Jung. Eu tive uma boa educação, normal para a época, num bom colégio, e o que se esperava de mim é que eu seguisse o caminho da minha mãe, né? Que eu também constituísse uma família e cuidasse da minha família dentro da minha casa. Caberia ao meu marido cuidar de prover essa casa. Assim era na época que eu era jovem. Então, o que aconteceu? Por acaso caiu nas minhas mãos um livro de Freud. E aquilo causou em mim uma fascinação. Eu abria aquelas páginas, eu lia trechos. Eu não entendia 90% do que eu estava lendo. Mas aquilo me fascinou. Aquele mundo se descortinou para mim. Então eu fui atrás disso. E aí eu fui crescendo e curiosa, procurando, até que
me veio Jung. Eu me casei, eu tive filhos, cumpri direitinho o que esperavam de mim. Felizmente, eu digo assim do fundo do meu coração. Que bom que eu tenho meus filhos, que bom que eu tenho meus netos, que amor que eu sinto por eles, por essa família que eu constituí. Assim, muito porque era o que esperavam de mim, mas como eu agradeço, que bom. Então, eu com a família já constituída, eu tive um sonho. Olha o sonho que eu tive. Aliás, eu tive 2 sonhos. O primeiro deles, eu estava no meu quarto, dormindo com meu marido, um bebê ainda no quarto, e no outro quarto estavam meus 2 outros filhos, já maiorzinhos. E eu dormia nessa casa, que não era a casa que eu morava habitualmente, era a casa onde eu passava as férias, era a casa de campo, era verão, então eu estava nessa casa de férias com a minha família. Então, eu dormindo, chegava um senhor, que era o próprio Freud, tocava em meu ombro e dizia assim: levanta, vamos lá para fora que eu quero conversar com você. E eu levantava. E me lembro que da roupa que eu enfiava em mim era uma calça jeans e um suéter azul de manga comprida. E eu acho que eu punha um sapato, um chinelo, e eu saía com ele. E nós subíamos e descíamos a rua, ele com as mãos cruzadas nas costas, e eu fascinada de ouvir aquela pessoa tão ilustre vir conversar comigo, vir me chamar. Eu fascinada por aquela presença, não lembro nem de uma palavra que ele tenha dito. Tal era o meu fascínio de estar ali na presença daquele homem tão ilustre. Esse foi o meu primeiro sonho. Anos depois, quando eu já estava na faculdade, porque eu fui para a faculdade, fui fazer psicologia, eu sonhei com Jung. Eu estava começando a descobrir o livro Memórias, Sonhos e Reflexões, tinha chegado para mim. Eu tinha na minha turma uma irmã de um junguiano, o Baiton, e eu era muito amiga dela, então Jung estava se chegando na minha vida. E quando eu peguei aquele livro e comecei a ler, eu, jovenmente, falei: nossa, alguém fala tudo o que eu penso? Muito pretensiosa, porque não é... Aquilo que ele falava tocava minha alma com tal profundidade que eu disse: eu vou atrás disso. E fui. E estou até hoje atrás disso, de conhecer, seguindo Jung, mas do jeito que ele fala para seguir, livre. Não tenho que ficar repetindo ele, eu tenho que fundamentar o meu pensamento, porque eu penso como ele, e continuar pesquisando, continuar estudando, porque assim a gente segue o nosso caminho único, individual, também profissional, inserido no coletivo. Então, assim, para vocês que querem seguir esse caminho da psicologia analítica, estudem muito, mas deixa a vida também, estejam atentos, que a vida coloca frente a vocês a busca, o encontro. Sigam adiante com fé, pisando firme, construindo o seu saber. E muito obrigada por assistir ao vídeo. E muito obrigada se você ainda não me segue. E se você quiser me seguir, se você gostou,
Clica no link, meus queridos, e até o próximo vídeo. Abraço para todos.